Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Semi-Podcast. Divide a bancada comigo, dois homens brilhantes. Major Ednilson, vereador, está aqui conosco já, há quase um ano. Marco Antônio, jornalista e advogado, uma voz da direita do Brasil. Atuou aí na Jovem Pan, ficou conhecido com o codinome aí de Superman da Jovem Pan, por causa da sua característica semelhante à do super-homem de Hollywood. E hoje é uma voz que ecoa para a direita brasileira, chateada com a situação do país sob o ponto de vista dele. Sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Semi Podcast. Pessoal de Patinga muito receptivo e animado. O senhor já tinha vindo aqui? Primeira vez, graças a Deus. E a primeira impressão é sempre a que fica, né? Então, quero voltar já. Estou feliz. Que bom. Elis, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, com você aqui na CM Podcast e estar ao lado aqui a liderança da direita, né? Sim. E todos sabem do meu posicionamento também na política. Eu sou do Republicanos, é um partido hoje da direita, e nós recebemos o convite da assessoria do Marco Antônio para recebê-lo aqui e estamos fazendo isso com muita alegria, com muita satisfação. Obrigado. Seja bem-vindo, à nossa cidade de Patinga. Muito feliz. Que tem muitos problemas, assim como outros municípios. Nós estamos aqui como vereador para tentar conduzir a cidade para o melhor caminho. Amém. E tá tudo entrelaçado, né? A gente passou um tempo conversando desde que a gente começou a andar. E tá tudo entrelaçado. O brasileiro hoje ele tá olhando para a política, graças a Deus, com uma régua moral do lado. E ele tá medindo. Eu quero resolver o problema. Sim, mas eu quero saber quem é a pessoa. A pessoa que está pedindo voto, está pedindo espaço político, está pedindo, pleiteando algum espaço. Qual que é a régua moral dela, né? Porque a gente está enfrentando um negócio insano, perverso, caótico. Quer dizer, você é do PL? Filiado ao PL. Marco, você é advogado, é jornalista, é uma voz expressiva. O que é que te move a continuar lutando aí? Você tem o seu programa Fio Diário. É a verdade, é a justiça ou a briga pela liberdade de expressão? Nossa, que bonito isso. Então são três vertentes importantes. São três conceitos tão absolutamente necessários e tão entrelaçados nisso que a gente tem falado. Quer dizer, a gente vai errar. E a gente, enquanto ser humano, a gente é totalmente falho. O que existe hoje, e aí não tem esquerda ou direita, tem um grupo de pessoas que é controladora, centralizadora, tem gente que quer manipular discurso e quer vender mentira. E, infelizmente, a gente deixou essa galera se espalhar como um vírus nos últimos 50 anos. E hoje a gente está sofrendo as consequências desse vírus que corrói o cérebro de uma pessoa normal. Então eu vejo, estava na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano. Não, de Itabira. E a garotada lá, 14 anos de idade. E eu perguntei para eles algumas vezes ali que eu estava no meio: tem esse negócio de direita e esquerda? Vocês se preocupam com isso? E a resposta é não. E você sente a pureza da garotada. Só que daí você faz alguma pergunta temática para verificar se houve doutrinação feminista, racial, né, desse movimento que a galera gosta de sempre encontrar raça ou opção sexual, né, antes de entender o caráter da pessoa. E daí você confirma, né, existe um processo de doutrinação muito forte. O doutrinado nunca sabe que é doutrinado. Ele precisa de alguém que vá parar e falar: isso que você falou é mentira. E ela vai passar a ressignificar muita coisa do mundo dela a partir dessa curiosidade que eu posso nutrir no coração dela, para buscar a verdade. Então, no fundo, é um processo de busca da verdade. É um processo de tirar as pessoas da alienação. É uma campanha eterna de conscientização. Estar na política é uma campanha eterna de conscientização. E se eu sou conservador, uma conscientização sobre a sua autorresponsabilidade, sobre o que você pode trazer de bom para o mundo. Sobre o fato de sermos falhos, estarmos em constante aprimoramento, ou pelo menos a gente tem que buscar isso para ter uma entrega melhor.
para consertar um sistema caótico que a gente inventou, uma Constituição podre, pessimamente escrita, cheia de problemas, e um Supremo Tribunal Federal que, idem, né, segue a mesma falha estrutural endêmica que a gente tem, só que isso faz parte de um sistema. Né? Isso não está sozinho no tempo e no espaço. Então, também, na busca pela verdade, a gente tem que tirar hoje o que na prática está sufocando liberdade econômica, liberdade de imprensa, que são os ataques à liberdade de expressão. Então, essa tem que ser a bandeira prioritária. E eu vou falar, sim, as eleições do ano que vem vão ser um teste cultural do país. Se o povo brasileiro realmente acordou para essa discussão de liberdade de expressão e de defesa dela. Quando foi que você literalmente optou por usar a sua voz como uma voz que ecoa a aceitação, né, a toda a política de esquerda, o conservadorismo? Eu sempre tive problema de direita. Eu sempre tive problema com rede social. Nunca soube usar. Eu sou burro para rede social. Eu posso falar isso, né? Acho que eu me sinto burraldo, assim. Eu olho os gráficos, a galera fala, né, de um jeito que... Mas eu sempre quis me comunicar. Eu busquei a comunicação na docência. Eu achava que a docência ia ser um meio que ia me contemplar e eu seria feliz. Mas eu sentia que tinha algo faltando. Sempre. Mesmo depois de uma aula com alunos engajados, a galera entrosada, eu sentia que era 20% no máximo da sala que estava ali engajada e entrosada. Eu falei, não, a gente está perdendo mais coisa que podia estar nessa situação, no fenômeno que eu quero transmitir, que eu quero viver. Daí eu fui para comunicação meio que no mergulho. Eu virei para o meu pai, pedi para ele falar com Tutinha, e o meu pai organizou, que é o dono da Jovem Pan, e eu testei. Quando eu testei, foi num programa à noite, às 10 da noite, fui meio que forçando para a editora, para a produtora, na verdade, do programa, que eu queria participar. Então eu falei assim, posso ir todo dia se você quiser. E ela tinha medo de achar que estava tomando muito do meu tempo. Eu falei, olha, deixa eu te falar, estou totalmente à disposição. Gostei, quero mais. E daí os outros produtores dos outros programas me viram na grade e foi acontecendo, né? Os convites vieram. Você se graduou primeiro em jornalismo ou em direito? Eu não fiz jornalismo, eu fiz direito só. Ah, tá. Fiz direito na PUC São Paulo. 2006 a 2010 graduação, aí emendei mestrado e doutorado que eu terminei em 2017. Então sua docência foi na área de direito? Direito e pós-graduação, estrito sensu, né, doutor em direito constitucional. Que é a área que a gente vive diariamente aqui na Câmara. É o pesadelo que a gente vive diariamente. Hoje, inclusive, antes de entrar aqui, encontramos com um professor meu, que foi professor universitário aí, a faculdade onde eu fiz, até brincamos com ele, né? Falei, pô, esse que eu apresentei ele pro Marco, meu professor, e falei com ele, que foi um grande professor meu, mas eu estou precisando voltar para a faculdade, que eu acho que eu esqueci tudo, principalmente constitucional, pelo que está acontecendo no Brasil hoje, né, Marco? O senhor também é bacharel em Direito, né? Eu fiz o curso de Letras, sou bacharel em Direito e tenho uma pós-graduação também em Direito Público. E já exerci a docência também nos cursos de formação da Polícia Militar e já me aventurei em dar aula de cursinho, de redação para um cursinho aqui em Patinga, certa época, mas eu acho que eu tive esse mesmo problema que você. Eu ficava lá tentando dar aula, tentando conversar com os alunos, não tinha muita interação, então eu desanimei com a docência lá, mas continuei na Polícia Militar. E nos cursos de formação lá de soldado, de cabo e sargento, eu fui professor e acho que exerci bem meu papel lá, né, naquela época. Graças a Deus. E a gente aprende muito, né? Impressionante. Em todos os lugares, quando você está se comunicando, você aprende. Se você quer aperfeiçoar, o aprendizado ele vai acontecer, é inevitável. Você busca formular raciocínios de formas diferentes e de construir e reconstruir sua posição. Muitas vezes você tem que debater, muitas vezes você é colocado em saia justa. Então, tudo isso... eu acho muito gratificante, né? É um privilégio poder estar onde eu estou hoje, né? Visitando vocês e conversando sobre um tema que eu adoro. Quer dizer, tem gente que adoraria estar aqui no meu lugar. Então eu valorizo muito isso que eu tô vivendo e a gente tem toda a capacidade de construir o Brasil que a gente quer ver no futuro, né? Então
Eu nem lembro qual foi a pergunta, mas... Estamos falando da questão de direito constitucional. Da questão do direito constitucional. Isso, é direito constitucional. Eu não acho que nós, advogados ou formados em direito, conseguimos explicar melhor o Supremo Tribunal Federal hoje do que um psiquiatra. Tem que ser um psiquiatra ou um assassino em série. Se você buscar os assassinos em série nas prisões brasileiras e entrevistar e falar, me explique a cabeça do Alexandre de Moraes, ele vai conseguir te dar uma explicação melhor do que eu como advogado. Porque a corte seria para chegar na corte as ações que diz respeito aí à Constituição. Então, o senhor acredita veementemente que ela legisla, que existe uma interferência de poder que não deveria existir. Não, eu acredito e eu tenho provas com assinatura digital. Sabe a assinatura digital? Uhum. Essa assinatura, certificado digital, né, de assinatura lá do Alexandre de Moraes. Então tem lá, né, aquele QR Code, onde você pode conferir a assinatura digital do Alexandre de Moraes. Isso ele tem. Então a gente tem excesso de provas de crimes em série de abuso de poder. Desde senhoras de 72, 75 anos, algumas com câncer, até a Débora do Batom, até o Daniel Silveira, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Constantino, Daniel Silveira. Quantas pessoas tem na lista infinita do 8 de janeiro. Da perseguição de antes do 8 de janeiro, do inquérito das fake news e depois do 8 de janeiro e agora do novo inquérito que ele colocou o Eduardo e Paulo Figueiredo de novo. Então, quer dizer, é infinito. O Elon Musk está no inquérito das milícias digitais. O Elon Musk. Vamos lá. Isso daí, galera de Ipatinga, pensem aqui comigo. O Elon Musk, o homem mais rico do mundo, o cara está no inquérito no Supremo Tribunal Federal do Brasil de milícias digitais. Não é porque ele é dono do X? Sabe o que é milícia digital? Conceitua pra gente. Eu não sei. Você sabe ou não? Não sei. O Supremo digital, também não. A gente sabe o que é milícia. Milícia armada, milícia numa favela, milícia que toma territorial, a milícia que toma conta no território. Isso aí tem na polícia militar. O que você faz com milícia, Major? O que você faz com milícia que tem operação ali de crime organizado? O que você faz com essa milícia? Tem que combater e prender e destruir a milícia, mas de maneira legal. Você não pode chegar e fazer um inquérito e nunca terminar o inquérito. Acho que o Major resumiu bem a questão. Quer dizer, o inquérito 6 anos aberto, tem Bárbara de Stefani no inquérito, tem Leandro Ruschel, tem amigos meus, Flávio Gordon, Leandro Ruschel, tem um monte de gente da direita, tem gente que nem vive no Brasil, que está no inquérito. Que loucura é essa, meu Deus do céu? Então, assim... mas isso é só uma bolha, isso não é o Brasil é maior do que isso. O Brasil é o desenvolvimento econômico e a proteção do caiado. Mentira! O Brasil é o país da dona Jupira que foi traída pelo sistema e devorada por ele. Né? Nossa, o Rony é o que está aqui comigo, mesma coisa. Perseguido pelo 8 de janeiro. Ele é perseguido pelo 8 de janeiro. Aí você faz o que com um cara desse? Que tem agora um histórico criminal, uma ficha criminal. Quem que vai contratar ele? Entendeu? Então, o nível da loucura, quando você escuta o que ele estava fazendo lá, que ele estava passando por lá, que ele estava ali perto, o nível da loucura, o tempo que esse cara ficou com cela ali, com um monte de gente cagando no pinico em volta dele. Porra, isso daí é loucura, bicho. Aí a gente vai transigir com mais o quê? O Clériston morreu. E aí? Dane-se a família dele? Morreu por negligência do Alexandre de Moraes. Até o criminoso do PGR que está para ser reconduzido agora, que deveria ser preso, não deveria ser reconduzido, que é o Paulo Gustavo Goné Branco, esse lixo, né, pediu 3 vezes para liberar o Clériston. E o Alexandre de Moraes simplesmente ignorou. O Clériston morreu, ele tinha várias condições de saúde, pré-condições de saúde. Então é muito triste olhar o nível de insensibilidade que muita gente desenvolveu. E vou te falar uma coisa. Isso sim, a esquerda durante 50 anos fez. Homofobia, não tem homofobia. Transfobia, não tem transfobia. Bandido é bonzinho, abraço bandido. Isso com o tempo vai trivializando e vai dificultando a capacidade do homem médio, do brasileiro médio, de entender quais são as reais ameaças.
Porque quando aparece um lobão devorador de tudo e todos, que não está nem aí para império da lei ou para Estado de Direito, a hora que aparece um truta desse no poder, e aí? A gente está gritando, nada está acontecendo. Tem empresário que acha que a gente é louco. Ah, a gente é radical. Por quê? O empresário ainda bebe do mesmo caldo cultural viciado que trata bandido de verdade como vítima da sociedade. Tem muita gente que pensa assim. Só faz uma leitura, às vezes, de não. É conservador, tudo bem. O conservador tem os preceitos de família, mas de não ser, vamos dizer assim, negligente com essas minorias homossexuais, indígenas e tal, que tanto a esquerda defende. Só tem cuidado para não se tornar uma pessoa insensível? A esquerda não defende esse pessoal, a esquerda usa esse pessoal como Muppet, né? Como fantoche. A esquerda veste esse pessoal como fantasia. No fundo, você tem um monte de movimento neomarxista, identitário, tribo identitária, político-partidária, que usa isso para captar idiota útil. Idiota útil é o cara que vai agir por sentimento. Ele não está preocupado com a verdade. Ah, eu me sinto mulher. Irmão, o problema é teu. Você é um homem, você tem o sexo masculino e não existe gênero. Vai procurar gênero lá na biblioteca municipal, porra. Gênero literário, ficção científica. Psiquiatria, vai estudar o que é disforia de sexo, tá? Mas é gênero literário. Você vai lá em literatura médica, né? Psiquiatria, aí lá você vai ver o que é. Quem não fala a verdade para uma pessoa que tem distúrbio psiquiátrico, ou disfunção, ou disforia de gênero, de sexo, quem trata essa pessoa, né, para tentar criar o mundo que ela quer, não está ajudando ela, nem a alma dela. Está danando essa pessoa para sempre. Está contribuindo para o fosso, está empurrando ela para o fosso. Isso é triste. Você tem que. A real empatia com pessoas que têm disforia de sexo é tratamento. Tratamento psiquiátrico, terapia. Eu preciso entender o que é aquilo. A gente sabe que tem pai e mãe hoje doente que fica incutindo isso na cabeça de criança. Tem gente que defende, meu Deus do céu, a castração de criança sob esse pretexto. Castração química de criança. Sob exatamente esse pretexto. Mas eles chamam de terapia hormonal. Mentira! Como é que é? Transição, como é que é? Cirurgia de mudança de sexo. Não existe. Isso é mentira. Pô, a gente vai ficar empilhando mentira. Primeiro a pessoa quer que você crie um mundo em volta dela sob o pretexto de te prender se você não falar que ela é aquilo que ela é. Que ela acha que ela é. Aí depois, ok. Então você já não pode falar porque é transfobia. Daí vai na literatura médica e começa a mudar conceito. Ou fingir que o conceito é uma coisa que não é. Quando você arranca um pênis de um homem numa vaginoplastia, você está abrindo um buraco num homem. Uhum. Você está abrindo um buraco, você mantém as terminações nervosas do pênis para ele ter algum tipo de prazer. Ele ainda ejacula como um homem, porque você tem que manter o canal. Você tem que manter o canal do cara. Só que depois você tem que colocar uma coisa no buraco durante anos para não fechar o buraco, porque é uma ferida aberta aquilo. Parece que dói muito, é um processo muito doloroso. Então quer dizer, você está pagando para médicos mutilarem pessoas. A troco do quê? Essa cirurgia é irreversível, bebê. Depois que você faz, irmão, vai ver quantas pessoas querem mudar de volta e não conseguem. Mais de 50%. Isso aí não é noticiado, isso aí não traz pra gente esses dados, a gente não tem esses dados. É absurdo. De pessoas que tentaram retornar. O militante marxista do PSOL não tá nem aí pra essa galera. Ele fica pregando em cima dos vícios dessa pessoa. Ele fica pregando em cima de um ressentimento que eu nunca tive com essa pessoa. E eu vou também ser real. Problema todo mundo tem. Não joga os teus problemas nas minhas costas. Resolva os seus problemas. Eu não sou terapeuta ocupacional nas minhas horas vagas para ficar também ouvindo você e tentando humanizar os seus problemas. Resolva-os. Vai na igreja. Reza mais. Entendeu? Agora, achar que o mundo inteiro está à sua disposição, essa é a típica postura dessa galera identitária, que não está nem aí. Eles tratam índio como silvícola. Eles tratam índio como se fosse um selvagem. Eles tratam negro como se fosse... Né, o que funciona para eles é o fenótipo e o discurso do racismo estrutural.
num país miscigenado que nunca teve racismo estrutural que nem nos Estados Unidos. Então, sabe, é muita mentira empilhada. A gente tem que combater. Você estava falando, né, sobre a dificuldade, às vezes, de pauta. Olha quanta coisa. Quanta história. A gente pode falar de feminismo negro nos Estados Unidos. A gente pode falar de trans loucura no mundo inteiro. É um fenômeno mundial isso daí. É um vírus mundial. O senhor fala tão abertamente, o senhor já teve problema, inclusive, na justiça com o próprio Alexandre? Já foi notificado por causa de sua fala veemente? Acho que isso vai começar na minha capacidade de aumentar as chances de disputar uma vaga. Uma vaga, isso né? Isso vai começar. Ainda não. Sorte. Ou, sei lá, né? Porque sorte. O homem público, ele tem mesmo. Porque eu sei que o vídeo já chegou, tá? Vários. Vou falar um legal pra vocês. Essa história é boa. O Bolsonaro teve a ordem do Alexandre de Moraes. A ordem chegou e falou: vamos... no final... na verdade é o seguinte. Era sexta-feira, Ludmila Lins Grilo no programa, no Show da Manhã. E eu tô com a Paula Marisa, acho que tá o Adriles também. E eu vou ler com a Ludmila a decisão que impede o Bolsonaro de usar as redes sociais dele, certo? Daí, na hora, eu nem tinha começado essa discussão ainda, na hora eu viro e falo: queria aproveitar e falar o seguinte, o que o Bolsonaro mandar de vídeo, áudio, entrevista, transcrição, a gente publica. Todas as nossas redes sociais estão à disposição do presidente para isso. Acabou. Sem discussão. Presidente, e acho que todo influenciador, todo mundo que tem um canal de comunicação na internet tinha que abrir esse espaço. Aí E eu falei: um absurdo, gente. Só falta ele querer proibir o Bolsonaro de dar entrevista. Falei isso na sexta-feira. Que nem ele fez com o Felipe Martins. Aí o Bolsonaro não tinha nenhuma entrevista marcada, tinha uma na segunda-feira, pro final do dia, pro Metrópolis. Vem uma decisão, segunda-feira de manhã, do Alexandre de Moraes. E não é que ele fala exatamente o que aconteceu no vídeo que eu cortei e que viralizou, que deu, sei lá, 4,5 milhões de visualizações. Ou seja, o vídeo, 4,5 milhões de visualizações, o vídeo viralizou, 500 mil curtidas. Muita gente, né, naquele final de semana, viu o vídeo. Então, com certeza, esse tipo de coisa chega. Quando você vê a decisão de segunda-feira, inclusive proibindo terceiros no final da decisão, receber transcrição, entrevista, áudio ou qualquer recorte do presidente, do Jair Messias Bolsonaro. Então, quer dizer, o cara usou exatamente aquilo que eu falei, que viralizou naquele final de semana. Então, mas a gente não pode ter medo disso. Eu fico feliz. Porque a mensagem tem que chegar. E tem que chegar de mais pessoas. Mais gente tem que ficar indignada como a gente fica, olhando para tudo isso. Mas quem fala o que pensa tem peso, né? Você como é que você lida com hater, com pessoas que discordam do seu ponto? Haters tem que ignorar. Consegue fazer isso e seguir? Só você não ler os comentários. E não muda nada na sua vida, assim. O hater, ele é louco por você. Ele quer te namorar. Imagina o hater do nosso Frank Sinatra aqui, o Mickey Blue Eyes. O senhor tem? Com certeza tem. Já tem. Mas vai querer já namorar. Tem, Major. Vai querer namorar. Mickey Blue Eyes. Não, já tem. Mas tinha antes da política? Antes da política, Olha não. como política é. Agora, com 10 meses, já tem os haters. E eu faço isso, eu ignoro, eu não respondo. E às vezes leio. Sabe quem merece o tempo? Quem gosta de você e te quer bem. E olha que eu nem sou polêmico, igual você expressa aí claramente. Eu uso aqui a tribuna, eu uso as minhas redes sociais para falar de problemas do município, então para colocar algumas ideias minhas, mas essas coisas nacionalistas e a pauta da direita, eu não costumo discutir na minha rede social. No meu dia a dia eu falo sobre isso, falo o que eu penso. Até mesmo para não polemizar muito, e eu entendo que, por enquanto, não é a minha função entrar nessa seara em termos de rede social, para discutir isso com mais afinco. Mas eu tenho algumas pessoas que vêm me questionar na rede social, então, pessoalmente, eu coloco o meu posicionamento e ponto final. E mesmo assim tem hater? Tem, com certeza. É que eu não procuro os meus, mas eles estão lá, eles estão guardados num lugar especial. Você já tem mais de 1 milhão de seguidores, é uma coisa inacreditável. É muito significante. Isso, porque eu não sei o que isso significa no final do dia. Você consegue se desligar?
eu acho assim, o que eu acho é quanto maior o canal, quanto maior os canais, quanto mais eu conseguir trabalhar com o alcance e o engajamento, melhor eu estou fazendo o meu trabalho, certo? Então eu preciso fazer esse trabalho bem feito. Porque tem várias formas de você ganhar seguidor, né? Tem vários vídeos virais. Eu tô meio fascinado pelo mundo mundo da viralização. Eu não aprendi isso ainda não. Tipo, tardiamente, assim. Porque eu nunca fui um consumidor ávido de stories, de shorts. Hoje eu tô um consumidor ávido disso. É impressionante como o algoritmo vai lendo você. Então tem muita gente espalhada pelo país que quer me ouvir e que quer que eu continue o trabalho e que assina o Fio Diário para ajudar a gente a continuar esse trabalho. Você hoje está no YouTube, no Fio Diário, né? É, o fiodiario.com é o meu canal. Você já se desligou da Jovem Pan? Dia 10 de janeiro de 2023. Então, eu, faz Paulo um Figueiredo, tempo. Constantino, Zoe. É mesmo, teve uma debandada mesmo da Jovem Pan. Só que foi nas férias, né? Foi um corte, né? E foi no meio das férias. Tava todo mundo viajando. Ninguém viu. Só saiu. Bomba ninja. Então o senhor foi abrir já existia. Mas tudo caminha para uma finalidade que se você escuta, se você conversa com Deus, com Jesus, porra, eu meio que tive isso nesse último ano com a minha fé. Na época da Jovem Pan, eu era bem agnóstico, assim. Aí eu tive uma virada gigantesca de um ano para cá que não adianta. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido comigo. Sem dúvida. Abrir o canal me trouxe para onde eu tô hoje. E eu acho que eu tô no lugar certo. Tenho convicção disso. Então, tudo caminha para um sentido que você tem que deixar acontecer. As coisas, elas acontecem. Todo mundo ficou triste. Todo mundo lembra com até uma espécie de nostalgia da época de 2022 da Jovem Pan. A gente estava falando aqui. Era o programa de manhã que tinha o Adrilles, tinha a Zoe, às vezes entrava o Paulo Figueiredo, aí o Paulo Figueiredo também entrava no Pimbos, eu entrava à tarde, também era eu, Constantino Serrão, no 3 em 1, sempre debatendo com o Piperno, apareciam os esquerdistas lá, a gente detonava os esquerdistas, o canal estava muito legal, tava bom. É gostoso detonar esquerdista, porque esquerdista é um cara que está ali, contaminado por um vírus, a gente tem que ou convencê-lo pelo processo racional e lógico de convencimento e persuasão, ou tem uma outra possibilidade também. Daí você tem que ligar pro padre exorcista e mandar o cara na casa do... Mas você não acha que esse pensamento rígido não deixa o senhor ver outras coisas? O esquerdista marxista, a rigidez do pensamento dele é tão dura quanto o paredão que vai ficar atrás da sua cabeça. Mas eu acho que os dois lados tem rigidez nos dois lados. Só tem autocracia e ditadura da turma da esquerda. Por que o senhor fala isso? Porque a matriz teórica é toda nesse sentido. Tudo que tem de referência teórica é nesse sentido. Não tem isso é um erro comum das pessoas, né? A galera acha e fica inventando diagrama de Nolan. Eu abomino esse diagrama de Nolan. Tem esse negócio de fazer um círculo onde esquerda e direita autoritária se encontram. Tem isso. O discurso que você pode ouvir de alguns caras que promoveram ditaduras, esses caras aí, você pode ouvir um discurso da direita, do livre mercado, mas que sempre que tiver interferência política não vai ser livre. Nada que tenha interferência política é livre. Por falar em ditadura, vocês não são a favor que ela volte, não, né? Como parte de pessoas que pediam nos quartéis. Existe uma ditadura hoje vigente no Brasil do STF. Mas aquela militar. Aquela militar é estatista. Aquela militar é abominável. O regime militar entregou o comunismo, o Brasil para o comunismo. O regime militar de direita era estatizante. Entregou... o que eles fizeram com a cultura? Vai aí, Gilberto Gil. Vai aí, Caetano Veloso. Vai. Pega tudo. Universidade, pega. Só não enche o saco. Vamos construir o Brasil. Teve um boom econômico, uma época boa, mas assim, entregou a cultura na mão dos caras. Hoje a gente está precisando reverter esse cenário. Não dá para normalizar. Sabe o que não dá para normalizar? Marxista. Não dá para normalizar esse cara. Esse cara é problemático. E eu posso te dar todos os motivos pelo qual vagabundo marxista construiu o caos, a desordem, a morte, a miséria e a fome nos países onde eles implementaram as ideias deles. Isso eu posso racionalmente convencer você. Só um debate histórico e factual. Entendeu? Então a gente tem que falar o mal pelo que ele é, sem medo. E colocar na política uma régua moral que não é colocada. Né?
Parar com esse discurso polido de falsário, de falsão, de gente cínica. Não, vamos ser compreensivos com quem quer te devorar. Entra um cara aqui e fala: Marco Antônio, eu sou um cara de esquerda e adoro matar caras de direita e você tem que respeitar a minha opinião política. Não respeito. Não respeito ninguém de esquerda. Eu posso ser educado com o cara. Respeitar a opinião de poucos eu respeito. De poucos eu respeito. Respeito não é educação. Tá vendo como a gente tem probleminhas às vezes com algumas palavras. O brasileiro quer ser muito legal, né? Às vezes eu vejo isso. É a galera do desculpa qualquer coisa. Meu, que nível de subserviência é essa? Ó, eu te servi, desculpa qualquer coisa. Não, desculpa qualquer coisa. O que eu fiz de errado? Se eu fizer alguma coisa errada, vamos desculpar. Mas eu não preciso, eu economizo algumas palavras, né? Então, com todo respeito, né? Você xinga o outro com todo respeito e começa a se cortar, daqui a pouco você está xingando o outro. Isso, né? Vossa Excelência não presta, Vossa Excelência é corrupto. Mas com relação a você falou sobre ditadura, ele disse, né, da minha resposta também, eu sou contra a ditadura. A militar, né? Ele está falando que já existe a digital. Da época que, na época que teve aquele sumiço de pessoas, né? Pais, mães e filhos também que estavam protestando lá, que estavam buscando os seus direitos, que eles entendiam que era direito na época, acontecer, sumir pessoas, matar pessoas, eu sou contra, né? Radicalmente contra. Agora, as pessoas que viveram lá, meu pai que viveu naquela época lá, que era trabalhador, que ia trabalhar, que voltava, ele não reclama até hoje, não fala nada sobre aquele momento que ele vivia. Ele entendia que era um momento bom. Também. Existe mesmo grupo de pessoas então, é o pessoal que fala, pô, eu andava com a minha carteira assinada no bolso. Então, quando a polícia me pegava, eu mostrava que eu era trabalhador e estava indo para casa. Então, teve uma proteção desse povo que não estava fazendo aqueles tipos de protestos, aqueles protestos exagerados, exacerbados, né? Então, isso é um ponto. Agora, essa ditadura que a gente vê acontecendo hoje, é uma opinião minha também, de que essa perseguição, essa desmonetização de canais, essa... como é que eu vou falar? Tirando essas pessoas que estão querendo se manifestar da mídia, do Instagram, do YouTube, isso aí é uma perseguição, isso não seria uma ditadura? Como que a gente... qual que é a terminologia? Qual que é o que significa ditadura, né? Esse é um xadrez bizarro que a gente está vivendo, porque eles ganharam espaço no ambiente cultural e eles foram para o ambiente político. Eles não tinham espaço no ambiente cultural, no ambiente político na década de 70, na década de 80. Na década de 90 tinha muita restrição com Lula. A figura dele, antipática, aquele Lula muito sindicalista, que não tinha ainda sido trabalhado pelos marqueteiros e tal. Então, quer dizer, nesse meio tempo, eles estavam entrando em todas as escolas, em todas as universidades, na igreja, por meio da teologia da libertação, que é uma puta coisa criminosa. Você tá lá rezando, vem o padre com a campanha da fraternidade falando que o MST é do cacete. Pô, isso é um puta absurdo. Então os caras entraram e permearam todos os ambientes, até o protestantismo, tá? Cheio de pastor aí, meu Deus do céu, tem cara maluco aí na Aliás, tem um monte debandando, né? Tem um monte debandando do movimento. Do movimento da direita. Aí qualquer problema aí que o Bolsonaro agora tá nessa... tem uns ali que, meu Deus do céu, tem no Rio ali, e não é do... O Malafaia o Malafaia pode ser aquele amigo que briga com você no áudio, manda aquele áudio mal criado, mas ele tá lá. Ele tá lá. Você conhece esse povo todo, né? De conviver, Bolsonaro, Malafaia, Michel. Nessas trajetórias. Mas eu não posso falar que eu conheço bem, né? Eu tenho limitações, mas assim, eu já cruzei com várias pessoas, eu já tive com elas. Mas eu acho fascinante isso que está acontecendo e a oportunidade que está se abrindo para a gente. Mas ao mesmo tempo eu sei medir o tamanho do que a gente está enfrentando. Porque para a gente retomar isso daí, por mais que a gente tem que ter ciência que culturalmente somos bem menores. É uma guerra assimétrica. Né? Mas a eleição não mostra isso não, Marco. Foi quase 50-50. Mas é aí que você se engana redondamente. A eleição não expressa a vontade de povo. Posso usar aqui? Pode. Qual que eu posso riscar? Esse. Aqui. Então, ó, a eleição é o seguinte, e sempre vai ser assim. Sempre tem da galera votante, você já corta quase metade é um pouquinho mais da metade da... Então, por exemplo, eu vou usar Minas, tá? Minas tem 20 milhões de mineiros, certo? De eleitores tem o quê? 12
milhões de eleitores, não deve ter entre 12 e 16. Eu não acho Deve que ser entre 12 e 14. 12 e 14. Deve ser entre 12 e 14 milhões de eleitores, certo? Aí você já corta 30% disso daqui, que é a galera que não vai. Então, a galera que vai decidir o rumo do país vai estar aqui de políticos eleitos. 30, 40, 30. Esse número vai ficar mudando aí, ele vai ficar pulando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Centrão, uma pseudo-direita, porque isso daqui você corta mais, pode cortar isso aqui para ver quem é direita mesmo, assim, que promove pauta, defende pauta, fala, é vocacional. Vocacional não, é vocal com relação aos abusos. E aqui tem a turma que mais movimenta aqui e lá, são muito parecidas em tamanho. Entendeu? A briga é pela alma do Centrão. Mas o Centrão vai com qualquer um que esteja lá, se eu não acho isso não. O problema do Centrão é que a esquerda, por ser parasita, ilegal, criminosa, a esquerda abre tudo isso, porque a esquerda está jogando um jogo pelo poder. A gente está jogando um jogo pela verdade. Olha a diferença disso. Temos que jogar o jogo do poder? Temos. Mas é mais difícil, ainda mais numa direita que está amadurecendo. Veja, a gente tá... Olha o nosso espólio. Nosso espólio é anos de tucanato. A gente estava em 2014 votando no Aécio Neves, achando que, assim, convencidos de que o Aécio, por mais que você tivesse alguma restrição, ele era um cara ponderado. Hoje eu tenho paura desse cara, tenho pavor do Aécio Neves. Deus do céu, que cara horroroso. Entendeu? Ele é centro, né? Não, ele é social-democrata, ele é esquerdista, socialista fabiano, safado. Fingiu que era centro-direita a vida inteira. E o Brasil inteiro acreditou nessa porcaria por necessidade. Como é que o senhor vai equilibrar coragem e empatia num país tão dividido? Eu não acho que está dividido, não. Acho que a maior parte do povo é conservador, só não sabe o que é. O senhor não acha que sua fala polariza mais? Ou o senhor quer mesmo ser representante das pessoas que pensam como o senhor? Se a gente fizer uma polarização entre civilização e barbárie, estamos polarizados do lado da civilização. E diga-se de passagem, isso não é só no Brasil. Não. Esse movimento é mundial. De fato, existe uma barbárie aqui. Essa galera é a galera que não segue o Estado de Direito, essa é a galera que quer criminalizar discurso, essa é a galera que quer criminalizar tudo, transfobia, discurso racista, isso, aquilo, pra simplesmente chamar a oposição de tudo que eles querem criminalizar e ulteriormente prender todo mundo. Todo mundo quem? Esse é o ponto da discussão também, que ela trouxe. Todo mundo quem? Precisa ser todo mundo? Ou eu mato um Daniel Silveira na cadeia? Quase consegui matar, né? Teve problema de saúde, de circulação na perna. Sério. Precisou de cirurgia, fisioterapia. E aí? Basta matar um, bebê. Mata um Clériston. Prende um Bolsonaro. Mata um Clériston. Nós tivemos uma época aqui no Brasil, que foi mais de um ano mais ou menos, que ninguém tinha coragem de sair às ruas para protestar. Você lembra disso? Sim. Esse é o medo, é o receio de ser preso. De um povo. Receio. E aí a gente fala, e a democracia? Não, nós podemos ir para a rua manifestar. Sim, por que não vamos? Se for, vai ser preso. É uma ditadura que nós estamos nela. Eu entendo assim. Uhum. Perdemos a nossa liberdade. Agora está retomando isso. Né? Aqui em Patinga mesmo fizemos aí uma carreata aí que já tinha muito tempo. Todo mundo, pessoal, nós juntamos alguns vereadores aí, conservadores, e resolvendo fazer uma carreata, e teve uma adesão fantástica a nossa carreata, porque estava todo mundo querendo esse momento para ir para a rua, fazer isso. Foi esse ano, né? Foi meados do ano agora de 2025. Então, esse medo, esse receio realmente... Sabe por que não tem perseguição? Tem hoje. Porque ninguém bota a ficha na minha pré-campanha. Eu já ia perguntar para o senhor, ia tocar nesse assunto agora. O senhor está sendo indicado, seu nome indicado, para disputar uma vaga no Senado por Minas Gerais. Como é que o senhor recebe isso? Pré-indicado, né? Se um dever de responsabilidade. Aceita, vai disputar. Não só a questão tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Você não precisa pegar a direita inteira, jogar num camburão, num campo de concentração e matar todo mundo. Isso, mais para frente, dependendo de como o regime estiver organizado. Mas isso imediatamente não é nem o interesse deles. Qual que é o interesse desses caras? E é por isso que eles têm que sair do Supremo
ir pra cadeia, assim, diretamente, né? Sai do esporte diretamente pro Camorão. Mas assim, isso no mundo ideal. Eles criaram todo o aparato de perseguição e a gente está denunciando isso, e é para a pessoa que denuncia isso, você percebe que é o que aconteceu com o Tagliaferro? Violação do sigilo funcional. Ele era assessor do Moraes. O Moraes está com o inquérito aberto e agora o Tagliaferro é réu por violação do dever de sigilo funcional. Você leu o print do Tagliaferro? Não, conta pra gente. Só tem crime ali. Pegou o URL da rede social do Constantino, da Carla Zambelli. Tem que fazer o que o Moraes está pedindo. Tudo preparo do inquérito. O inquérito sendo preparado não por instituições autônomas e desvinculadas do Supremo. Tudo a pedido do Alexandre de Moraes. Sim. Quem acha isso normal? Eu não, sei lá, eu vejo um Gremlin. Lembra do Gremlin? O monstrinho? Se você... Ele é do mal, não é? Ou só quando você joga água que ele vira do mal? Você vai brincar com esse bichinho? Você não brinca com um Gremlin, né? A gente tá brincando com um capiroto, com Satanás, com o pior que tem da natureza humana. O cara tem poder absoluto na caneta, ele bota medo nas pessoas. Na caneta, tem gente que pede pra eu não colocar o boné Fora Moraes na live. Tem gente que borrou o boné Fora Moraes em publicação no Instagram. É surreal. Tudo medo de retaliação. Aí você fala, caramba, século XXI, 2025. Eu nunca imaginei, e assim, isso é interessante, né? Porque eu passei a vida inteira meio que despreocupado com isso. Eu nunca imaginei que o maior problema do Brasil seria a covardia. E esse espírito de porco, de nego que se subordina a ditadorzinho chinfrim. A gente tem que tirar sarro do ditador. A gente tem que fazer troça com o ditador. A gente não pode só ficar reclamando. A gente tem que se unir em grupo e convencer as pessoas de que o que está acontecendo é verdade. A gente está falando a verdade. Eu não tenho... Qual que é o meu compromisso aqui? Por que eu vou bater no Alexandre de Moraes? Para que eu vou brigar com o Alexandre de Moraes? O que eu ganho com isso? Você vai ganhar voto. E ser caçado em 2 segundos. Mas esse é o ponto. A gente não pode pisar em ovos com isso. Entendeu? Se ele derrubar uma campanha, tem que derrubar a campanha de todo mundo que vai se escorar na minha campanha. Se ele derrubar um governador, tem que derrubar todos os governadores que vão se irmanar e se posicionar contra ele. Se ele derrubar um deputado federal, tem que vir 60 e se irmanar para o cara ter que derrubar os 60. E se isso acontecer sistematicamente, desculpa, sabe? Eu tô longe de ser bobinho ou pueril. Mas puta que pariu, o povo brasileiro é covarde pra caramba, pô. Não tem abaixo assinado de juiz, não tem abaixo assinado de promotor, tudo cagão. Então assim, precisa dar uma injeção de ânimo no pessoal. Tem que ter um maluco beleza, ou um cara meio cachorro louco, que vai sair por aí falando o que tem que ser falado. Porque, meu Deus do céu, é tudo aquele discurso morno, ninguém tá interessado em apertar onde dói. Né? Pegar no sistema nervoso central, mostrar onde está o real problema. Pô, todo dia o Supremo está na manchete, isso daí é disfuncional. O país está doente. Qual que é a relevância da Câmara Municipal de Patinga? Se uma decisão, uma canetada deles, iniciada de um processo de um partido político, do PSOL, lá no Supremo, vai lá e muda trabalho de assistência social ou da saúde que está precarizado aqui. Vai lá, a decisão do Supremo e fecha o hospital aqui. Vamos fechar o hospital. Ou vamos abrir o hospital. Faz o que quiser. Quem manda é o ministro. Está fazendo a população inteira de Patinga de idiota. Mas todo mundo é idiota. Só é espertão o ministro do Supremo. E o cara do PSOL. Entendeu? Só eles são espertalhões. O resto é tudo idiota. Qual o tipo de país que o senhor sonha? Que o senhor vai lutar por ele? Um país... O senhor também. Eu queria ouvir primeiro o Major. Vou burilar uma resposta. Afinal de contas, ele já tinha a vida tranquila, já estava aposentado da polícia, entrou nisso aqui para ter hater. Um país normal, né? O que seria um país normal? Um país com liberdade, um país onde você pode ir e vir sem ser perturbado, seja por bandido, por ladrão, por estuprador,
Eu vou trazer mais para o meu lado, né, enquanto policial militar, veterano, um local de paz, um país de paz, onde as coisas funcionam, onde o município, o Estado e a União consigam entregar uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade e segurança. Esses pilares sempre foram falados dentro de campanhas políticas, a gente vem acompanhando aí. Falei muito isso na minha campanha também. E a gente vê que a população não tem isso. Aqui em Patinga nós estamos passando por alguns problemas aí na área de saúde. Aí quando você vai olhar em outros municípios, a gente vê que não é só Ipatinga. Tem outros municípios. A minha filha mora em Governador Valadares, vou dar um exemplo de Governador Valadares. Ela está fazendo internato lá na medicina e ela me relata o que ela vê lá dentro da saúde de Governador Valadares. Então o problema não é só aqui em Ipatinga. Ali em Manhuaçu, no início desse ano, um vereador foi preso porque entrou lá no hospital, na UPA, lá no pronto atendimento, para fiscalizar, para cobrar alguma coisa lá, e a Polícia Militar teve que tirar ele de lá, porque a UPA estava cheia, o hospital estava cheio, e ele foi verificar uma situação e não conseguiu fazer aquilo que ele se propôs. Então, nós temos que buscar algo melhor para a nossa sociedade nesse sentido, né? Dentro desse assunto ainda, o que tem a ver o nosso guardião da Constituição ir a um local onde teve uma operação, onde morreram mais de 120 bandidos, morreram os policiais, militares, e o que ele tem que ir lá, sair lá de Brasília para ir lá no Rio de Janeiro, né? E a gente tem que ter a liberdade de contestar isso. Puxa vida, foi uma operação ilegal? Então que chegue esse inquérito para ele lá, para ele julgar depois se foi constitucional, se não foi. Mas a função dele não é ter um local de uma operação, que é uma operação de guerra, guerrilha urbana, onde morreram servidores ali, policiais, militares, e não interessa os policiais. O que interessa é ele suspendeu também o inquérito que estava investigando por que as roupas dos presos estavam sendo cortadas. Quem tirou os presos, os mortos lá da mata, quem trouxe e fez aquela fileira e estava cortando ali as roupas, tirando aquelas roupas camufladas. Né? Ele suspendeu esse inquérito. A polícia lá do Rio de Janeiro abriu um inquérito para apurar essa situação e ele suspendeu. O que a polícia militar lá falou? Falou que queria saber quem foi o mandante daquilo, quem é que mandou, quem que ordenou tirar aquela roupa, colocar aquele povo enfileirado ali para dar aquele ar de coitadismo, né? Ah, mataram, morreram e estava lá e cortando a roupa das pessoas. Quer saber quem é que mandou fazer aquilo? Então, assim, o país que eu quero, né? A cidade que eu quero, o estado que eu quero, o país que eu quero, é um país onde as coisas realmente funcionam. E no Brasil a gente vê que não está funcionando. E vou pegar mais uma coisa que você falou, e não é só no Brasil. O mundo está passando por transformações, né? Vários países aí passando por transformações, muitos problemas bem parecidos com os nossos e muita polaridade também. Sim. Né? Mas eu entendo que a polaridade em alguns setores, né, são necessários, sim, para a gente crescer, para a gente evoluir. Não teve lá nos Estados Unidos, o Martin Luther King não teve lá a sua luta naquela época, e tem até hoje lá o racismo lá exagerado, né, que não conseguiram ainda dar fim nesse problema lá nos Estados Unidos. Então, a esquerda hoje promove o racismo nos Estados Unidos mais do que ninguém. Esse é o problema. A pauta racial só sobrevive hoje graças à extrema esquerda. Aqui no Brasil, Djamila Ribeiro, Silvio Almeida, toda essa turminha aí, que é assim, doente mental, né? O cara mete um necropolítica no meio. Política de assassinato dos policiais, do BOP, nas operações do Morro. Não, eu acho que a gente tem que ficar a favor da força do bem do Estado. Meu posicionamento é a favor deles. No fundo, os policiais que se sacrificam por nós, né, a gente fica sempre atrás de pessoas. Nunca. Eu espero que a instituição funcione, mas eu estou atrás ali, eu vou defender sempre a pessoa que está cumprindo algo tão. Um trabalho horrível, um estresse absurdo, perigoso. E assim. Tão pouco valorizado, né? Na verdade, a classe policial é pouco valorizada no Brasil. Não, aí veio o Alexandre mija em todo mundo. Normal isso? Desculpa, o cara tá mijando em todo mundo lá. Todo mundo do BOP, ele tá tratando que nem idiota. Eu não consigo olhar e falar, não, a gente vai desatrelar isso daí, vamos fazer uma opinião toda bonitinha. Como? O cara vai, logo depois da operação, para tomar notas, para pousa de helicóptero. Que voto esse vagabundo teve? Meu Deus do céu.
Me fala que esse cara tá pousando de helicóptero no Rio. Me explica um negócio desse. Então, assim, precisamos extirpar o ativismo judicial. Precisamos aniquilar bandidos no Ministério Público, no Judiciário, e no Supremo Tribunal Federal, e na Procuradoria-Geral da República, e no TSE. A gente tem que fazer uma limpa de bandido que está no sistema de justiça brasileiro. Então precisa ter a era do freio, depois tem que ter a era da responsabilização criminal, a gente vai passar pela era da indenização, que é o restabelecimento patrimonial danificado das pessoas que sofreram nas mãos desse regime, para daí a gente ter uma ampla e profunda reforma reestruturante do Poder Judiciário. Eu acho que se eu conseguir chegar perto de entregar alguma coisa, né, dentro dessas etapas, eu vou me sentir muito feliz e espero também conseguir chegar até o final desse processo. Eu sei que é difícil, eu sei que pode durar uma vida inteira isso. Eu não acho que a gente tem soluções fáceis para problemas difíceis. Nunca vai ter uma bala de prata. E é por isso que a gente tem que se preparar para um inverno longo, para todas as dificuldades que vão aparecer, mas a gente vai enfrentar de peito aberto e com Jesus no coração, sempre. Bem, eu espero que se o senhor vier candidato, se for eleito, o senhor faça muito por Minas e pela nossa região, né, Major? Obrigado. O senhor está gostando de vir aqui, a gente vai voltar mais vezes. Vou voltar para o seu podcast? Hoje. Se Deus quiser. É engraçado que Falei muito. Eu preciso até que você compartilhe, porque nós estamos precisando viralizar. A gente está fazendo um trabalho com maior carinho, com maior... E é tão difícil. Hoje no almoço, Elisa, eu fui até contestado por um conhecido, né? E falou assim, mas esse cara é do seu partido? Eu falei assim, não, ele não é do meu partido. O partido é o país, né? Ele falou assim, ele está vindo aqui como um pré-candidato, conhecer a cidade e entrou em contato comigo e nós estamos apresentando algumas pessoas e levando ele a conhecer a nossa cidade para conhecer a realidade. Se ele realmente se candidatar e vier a ganhar, ele vai saber que existe uma cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, com a Uzi Minas, que tem uma empresa importante, uma siderúrgica importante, vai saber de algumas necessidades que nós já falamos para ele. Então, assim, é construção de um futuro. E é uma semente que a gente vai plantando. E que bom que a gente está começando um relacionamento que vai durar a vida inteira isso daí. Espero que dure a vida inteira, porque eu quero estar ao lado de pessoas boas na política, aprendendo com elas e tentando ajudar no que der. A nossa intenção é simplesmente ajudar, né? Ajudar a criar conexões, ajudar pessoas e fazer o bem. Eu tenho uma última pergunta para o senhor. Sim, senhora. Você é solteiro? Estou solteiro. Eu quero saber se tem coragem de namorar com uma petista. Se o senhor conhecesse uma moça maravilhosa, bonita, gente boa. E aí... Não. E de repente... Apaixonar? Uma pessoa maravilhosa, mas ela tinha assim um pensamento totalmente diferente do seu, os valores. A gente tá falando, me dá um percentual aí. Não, tô brincando. Se fosse o quão direita que você... Não dá, 1% não dá. Eu não ia aguentar. Prefiro continuar solteiro. É triste isso, mas é verdade. Porque, é o seguinte, chega uma hora que não dá mais. Eu não tenho mais tempo para me aventurar. E eu tinha uma época que eu não olhava as coisas com relação. Hoje eu olho para as pessoas e realmente, assim, eu fico desinvestido quando eu vejo uma pessoa que... Eu vou ser honesto, tá? Tem gente que acha que é petista e não é. Existe isso. Existe... E também tem isso com a direita também. No fundo é. Vou dar o exemplo de uma menina que eu sei. Conta pra gente. Ela, muito bonita. Culta. Ex-bailarina e tal, muito bonita. E o pai, sindicalista e tal. O pai, ele é bem esquerda. E a mãe também. Os dois esquerda. Ela é armamentista. Ela é contra o aborto. Mas ela vota no Lula. Então, quer dizer... Tá na bacia das almas ali, dá pra recuperar, entendeu? Dá pra pegar essa alma de volta. Já participou da Marcha da Maconha? Acho que aí não. Eu não sei. Da maconha a gente não fez essa enquete, mas eu percebo que tem muita gente, tem muito conservador que cai no discurso da justiça social, que cai nessas... Porque faltou furar uma bolinha ali do cara, faltou um conhecimento... Às vezes é um fato. Eu não sei o que vai furar a bolha da pessoa.
Comigo foi Thomas Sowell, foi Milton Friedman, foi uma avalanchezinha que aconteceu na minha vida em 2012, mais ou menos. Mas eu já seguia um padrão de raciocínio e logicidade meio que colocado pelo Olavo de Carvalho no curso online de filosofia. Tá? Então, isso para mim Mas eu já tô verborrágico hoje. No final dos dias, no final das contas, eu não namoraria a petista. Mas aceito a amizade para tentar convencê-la. Depois de convencê-la, aí tudo pode acontecer. Ele acabou falando a mesma coisa que o último solteiro direita que sentou aqui falou para mim. Mesma coisa. Olha só. Mesma coisa. Nós temos um vereador que tem a sua atuação assim de direita e tal. E ele falou que eu namoraria, mas eu ia tentar levar ela. Não, eu namoraria depois de convencer. Não convenceu, não namora. Aí fica em stand-by. Então vamos fazer um combinado comigo. Se você for eleito, você vai ser um representante da direita e da esquerda. Claro que os seus ideais, valores e discurso. Não tem... Mas tente lutar o bem de todos. Todas de princípios e valores que a gente deixa bem transparente e público na nossa caminhada e na nossa jornada. Sempre, sempre, sempre. Quando você voltar em Ipatinga, o Major vai te trazer aqui novamente, não vai, Major? Claro. Vai ser um prazer. A casa está à sua disposição. Vamos deixar suas redes sociais para suas fãs, seus seguidores. O YouTube canal se chama Fio Diário, F-I-O, Diário. E tem o canal Marco Antônio Costa no YouTube também. E nas redes sociais, se colocar Marco Antônio Costa, já vai aparecer. Major Ednilson. Quem quiser me seguir lá, acompanhar o nosso trabalho, nós temos aí tentado fazer o melhor pela cidade de Ipatinga e, como eu disse anteriormente, meu objetivo aqui é ajudar as pessoas e ajudar o município a caminhar bem em todas as suas áreas que são primordiais, na minha opinião, para o cidadão. Saúde, segurança, educação, e também na assistência social, que eu gosto muito de ajudar as pessoas, gosto muito de trabalhar nessa área também. E dizer que nós estamos recebendo aqui o nosso Superman, nosso Superman, né? Grande comunicador, ativista da direita, e assim também os outros, né, que quiserem passar por nossa cidade. Com certeza, e pelo podcast estão também. Convidados, serão bem-vindos e traremos aqui na Câmara Municipal de Ipatinga para participar aqui da nosso podcast junto com a Elis. Com certeza. Está conosco aqui na técnica João Pedro Pedrosa, conosco da assessoria do Marco, o Rony, não é isso, Rony? Seja bem-vindo, volte sempre a essa casa. Pessoal, vamos compartilhar bastante. O rapaz está solteiro, a mulherada aí, ó, mas já sabe, né? O alinhamento é mais à direita de Deus Pai. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Volte sempre. Obrigada, Major. Eu agradeço a oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima edição do CMI Podcast.